Alguns tijolos e um mictório mudaram o conceito de arte. É hoje que nós vamos ver aqui em nosso canal Traços Ingênuos. Em 1972, a Tate Gallery adquiriu do artista Carl Andrew uma obra que consistia em 120 tijolos de barro. Tijolos comuns que você pode adquirir em qualquer loja de materiais de construção. Por esses tijolos, a Tate Gallery pagou o valor em torno de 15 mil reais. Em 1917, Marcel Duchamp colocou na famosa Mostra de Artistas Independentes dos Estados Unidos, em Washington, a sua obra A Fonte. A fonte consiste em um mictório destes que você também poderá adquirir em um material de construção por algo em torno de 350 reais. A obra de Carl Andrew, ela poderia ser disposta de várias maneiras. Somente na Tate Gallery ela é colocada de 8 maneiras diferentes. Os tijolos são trocados periodicamente e a obra persiste lá, até hoje. O mictório de Duchamp, original, onde ele escreve a famosa frase Mud, 1917, quando ele usou um pseudônimo para entrar na exposição, foi quebrada pelos amigos do Duchamp. No entanto, o famoso fotógrafo norte-americano Alfred Stieglitz conseguiu fotografar a fonte antes dela ser quebrada, e esta foto circulou o mundo como sendo a maior novidade artística daquela época. Depois disso, Duchamp assinou mais 15 mictórios, e esses mictórios fazem parte de coleções em galerias e coleções particulares pelo mundo todo. Então você me perguntaria, meu caro amigo, minha cara amiga, isso é uma loucura ou isso é arte? Bem, a resposta não é tão simples assim. E para que nós tenhamos essa resposta, precisamos, primeiramente, estudar arte. Estudar arte significa, sim, compreender que uma obra não é um desenho bonitinho. Aliás, esse conceito de arte que nós temos, que é comum à população, é a tela ou então é a escultura. Esse era o mesmo conceito que havia na época, no início do século XX. Toda a arte deveria ser exposta ou feita em uma tela ou então com materiais como barro, ferro, gesso. Fora disso não haveria, não se entendia como arte. Bem, o que Duchamp quis fazer quando ousou colocar a fonte na exposição de artistas independentes dos Estados Unidos? Ele quis quebrar esse paradigma, quebrar esse conceito de arte. A fonte não é importante por ser um mictório, por ser apenas um vaso assinado com pseudônimo. Não, a fonte é importante que ela fez compreender que a arte ela pode ser diferente. Fez compreender que a arte não pode parar estagnada numa única escola, que a arte precisa se renovar para sobreviver. Esta foi a principal ideia, o principal conceito que Duchamp nos trouxe. Também nos fez entender que a arte é conceito. Todas as escolas de arte que surgiram quebraram paradigmas das escolas anteriores, dos tempos anteriores. Muitas vezes ela quebra o paradigma, desconstrói aquele momento e depois retorna, como foi o caso do cubismo. O cubismo desconstruiu a imagem humana para depois retornar e refazê-la, tentar fazer, remontar a estrutura humana. O próprio surrealismo fez isso com Salvador Dalí,
e também os impressionistas tiraram a arte de dentro dos ateliês e a levaram para as ruas, trazendo a luz, o sol, a imagem do cotidiano. Já anterior a isso, os modernistas, ou então a escola clássica, ela ousou pintar a vida cotidiana, que era algo impensável até o final dos anos de 1700, início dos anos 1800, onde se pintava apenas figuras históricas, como reis, rainhas e famílias burguesas da Europa. Alguns pintores começaram a pintar a lavadeira, o cachorro, a rua, o rio, a paisagem externa, com pessoas da vida comum. Aquilo chocou demais. Dentro do ateliê se criavam os quadros e as esculturas, presos a modelos contratados para isso. Os impressionistas tiraram essas obras e levaram para a rua. E da rua conseguiram os efeitos. Logo depois tivemos a desconstrução, iniciando com Cézanne, Vincent van Gogh, e depois com o abstrato. Então toda a arte se movimenta. Quando a arte para, quando a arte não evolui, não avança, mesmo que com seus exageros, que todos nós sabemos que existem exageros em todos os sentidos dentro de arte, mesmo com estes exageros, a arte ainda assim é necessário compartilhar. Então, quando você for para uma galeria de arte e ver que algo diferente está naquele lugar, se você encontrar um monte de tijolos dentro de uma galeria, pense nisso, pense no conceito daquilo. Se você vê ferro distorcido ou coisas parecidas, não saia pela rua dizendo que aquilo você também faria. Para que serve isso? A resposta é: para que serve a arte? Então faça o seguinte exercício: retire música, cinema, teatro, artes plásticas. Retire tudo da sua vida. Apenas viva o seu cotidiano: comer, dormir, levantar, adoecer, melhorar e seguir até morrer. Imagine um mundo sem arte. Como disse Ferreira Goulart, a arte existe porque só a vida não dá. Um artista não precisa necessariamente saber pintar, desenhar, fazer uma escultura. Até mesmo não precisa ter um canto afinado. Quantas músicas que nós adoramos e sabemos que desafina no meio da música. Um artista precisa saber transmitir uma ideia, uma emoção. Então é isso. Diferentemente do que você tem como arte, imaginem isso hoje. Em seguida, a arte foi para um ateliê, lá fechada dentro, e dentro do ateliê se criavam os quadros se criavam os quadros e também as esculturas, perdão. Toda escola tem que ter... O telefone tá torto. Vou botar isso aqui na frente, eu vou pensar que é uísque, que nem as novelas da TV Globo. Pessoal, bocejo antes do vídeo. Mais um gole de chá. E vamos pro ar. Deixa eu ver. Tosse. Aí eu mudei minha camisa. Tava na hora de fazer vídeo só com aquela camisa também. Tá gravando? Puta merda, por que tu não me falou? Uf.
Em 1917, foca, tá fora de foco. Em 1917, Duchamp foi para onde? Ah, Carl Andres, Carl Andres. É, foi ele mesmo. Ele mesmo. A Tate Galeria de Nova York. Ai, Nova York não, pô. É de Londres. Puta que pariu. Tenha, tenha um ótimo dia.